Em uma aldeia esquecida sob os céus africanos, nasce Adana, uma criança marcada pela terra vermelha que a viu crescer. Adotada por almas generosas, ela se torna uma médica sábia em terras distantes. Mas o chamado da terra natal, como uma canção ancestral, a conduz de volta. Nascer em meio às savanas africanas era como emergir de um sonho ancestral, e Adana, com seus olhos curiosos que capturavam a essência do sol nascente, era a personificação da promessa da infância naquela aldeia esquecida pelo tempo. As raízes de sua história se entrelaçavam com a terra vermelha, que testemunhava o florescer da vida com uma paciência que só os séculos poderiam entender. À luz suave do primeiro amanhecer, Adana foi acolhida nos braços quentes de sua mãe, cujo olhar transmitia a sabedoria de muitas gerações. O choro da criança ecoou como uma canção ancestral, uma melodia que ressoaria através dos anos. À medida que Adana crescia, as histórias das savanas lhe eram contadas pelos anciãos, e ela se tornava parte de um tecido intemporal de tradição e pertencimento. Os dias eram preenchidos com risos que flutuavam como borboletas douradas, e as noites eram um espetáculo de estrelas que sussurravam segredos ao vento. Adana corria entre as árvores centenárias, seus pés descalços tocando a terra como se dançassem com ela. As canções da aldeia eram seu berço, embalando os sonhos que se expandiam como a vastidão do céu noturno. Os laços entre Adana e a aldeia eram tão profundos quanto as raízes das árvores que a cercavam. Ela era a promessa que se desenrolava como um pergaminho, revelando o destino entrelaçado com a terra que a acolhia. Cada pôr do sol era um beijo de gratidão à mãe natureza, e cada nascer do sol, um lembrete de que a jornada daquela criança estava apenas começando. Naquela aldeia, sob os céus amplos e as árvores que sussurravam segredos, Adana florescia como uma flor rara. Seus olhos, brilhando com a luz do conhecimento ancestral, eram a antecipação de um destino que transcenderia fronteiras. E assim, entre as canções e risos, começou a saga de Adana, a criança cuja infância prometia um futuro que ecoaria por muitas eras vindouras. O destino, como um tecelão de destinos, guiou os passos de Adana para além das fronteiras familiares da aldeia. Adotada por almas generosas, ela mergulhou em um mundo de opulência e luxo, onde cada amanhecer parecia ser tingido por tons dourados de uma realidade desconhecida. Sob candelabros de ouro, Adana encontrou um novo lar, onde os corredores suntuosos eram traçados por histórias de privilégios e abundância. A menina africana, agora envolta em vestes que reluziam como constelações distantes, absorveu o conhecimento das melhores faculdades de medicina. Entre os tomos que eram portais para a sabedoria, ela se tornou uma sábia mulher, cuja mente dançava entre as estrelas do saber. Cada página virada era um passo mais próximo do que ela se tornaria. Contudo, a grandiosidade do novo mundo não apagou as lembranças da aldeia que ficará para trás. Nas noites silenciosas, as canções ancestrais ainda ecoavam em seus ouvidos, e o calor da terra vermelha permanecia impregnado em sua pele. O luxo estrangeiro, embora sedutor, não conseguiu apagar o fogo que ardia em seu coração, a saudade da terra que a viu nascer. Ela se tornou uma estudante incansável, suas mãos tocando não apenas pergaminhos de conhecimento, mas também o tecido frágil da sua própria história. Entre as salas de aula iluminadas e os laboratórios resplandecentes, Adana cultivou uma força interior que só os filhos da savana possuíam. No entanto, enquanto a sabedoria se acumulava como grãos de areia em uma ampulheta, a promessa da infância ainda ecoava como um chamado distante. O chamado da terra natal, das árvores que sussurravam segredos ao vento, tornou-se inescapável. Adana, agora uma mulher formada em medicina, sentia-se compelida a retornar às raízes que a sustentaram nos dias simples da infância. Assim, entre corredores de mármores polidos e pilhas de livros encadernados em couro, a decisão de Adana de voltar à aldeia esquecida tornou-se uma epopeia de reparação e amor. As fronteiras que uma vez a separaram da terra natal estavam prestes a se dissolver sob a determinação de uma mulher cujo coração pulsava em sintonia com as batidas ancestrais da savana. Sob os céus estrelados da noite, Adana acariciava as lembranças da aldeia distante que a chamava de volta. Os suspiros da terra vermelha dançavam ao seu redor, como uma melodia antiga que ecoava nas correntes de ar. Era chegada a hora de responder ao chamado, de abraçar o dever que sua alma reconhecia como uma dívida sagrada. Com um coração pesado de saudades, Adana começou sua jornada de volta à aldeia esquecida. As estradas, que antes eram meros caminhos de terra,
tornaram-se trilhas de memórias que a guiavam de volta à infância. O som dos pássaros noturnos sussurrava segredos de boas-vindas, enquanto a lua testemunhava sua peregrinação em direção à reconciliação. A jornada não era apenas geográfica, era uma peregrinação da alma, uma busca por redenção nos recantos esquecidos do passado. Cada passo de Adana era um aceno às sombras que dançavam nas margens de sua memória, uma oferta de paz para os espíritos da terra que há muito a viram partir. Ao cruzar o limiar da aldeia, Adana foi recebida pelo sopro suave das árvores, como se a natureza celebrasse o retorno de uma filha pródiga. Os olhos atentos dos anciãos brilhavam com reconhecimento, enquanto as crianças curiosas testemunhavam a volta daquela cujo nome se tornará uma lenda entre eles. Adana não era mais apenas a menina que deixará a aldeia ou agora, era portadora de conhecimento que poderia dissipar as sombras da doença e do sofrimento que assolavam sua gente. Em meio às palmeiras que balançavam ao ritmo da brisa noturna, ela declarou seu compromisso de usar o conhecimento adquirido para curar as feridas da terra que a viu nascer. Cada olhar de gratidão que ela recebia era como uma bênção, cada abraço de um rosto conhecido era uma reconciliação entre o passado e o presente. Adana não apenas retornou, ela trouxe consigo a promessa cumprida daquela criança africana que sonhava em fazer a diferença. E assim, sob o dossel estrelado, Adana iniciou sua jornada de reparação. As histórias da aldeia se entrelaçavam com as cicatrizes de sua própria jornada, formando um mosaico de esperança e cura que ecoaria pelos vales daquela terra ancestral. Na alvorada de sua missão, Adana mergulhou nas necessidades prementes da aldeia. Seus olhos, agora reflexos da luz da cura, varriam cada semblante em busca da dor silenciada e das histórias enterradas no chão árido daquele lugar. Entre as palafitas e sombras, ela encontrou rostos que ansiavam por alívio, mãos calejadas que imploravam pelo toque compassivo de sua magia. Com as mãos habilidosas que se tornaram a extensão do amor, Adana curou feridas que transcendiam a superfície da pele. Seu conhecimento, adquirido nos corredores acadêmicos distantes, agora encontrava aplicação prática naquela terra que a viu nascer. As folhas das plantas medicinais e o calor reconfortante de suas mãos se tornaram remédios para males que se arrastavam há tempos. Cada aldeão se tornou uma página viva em seu livro de cura. Entre os cânticos e murmúrios de agradecimento, Adana descobriu que a medicina não era apenas ciência, mas uma dança entre o corpo e a alma. Ela se tornou a curandeira das dores do corpo e acariciou as almas desgastadas, como se suas mãos carregassem não apenas conhecimento, mas também a promessa de um amanhecer renovado. Sob as árvores ancestrais, onde as sombras dançavam ao ritmo do vento, Adana estabeleceu um refúgio de cura. O aroma de ervas medicinais pairava no ar, entrelaçado com as histórias de redenção que fluíam como um rio. Cada consulta era mais do que um diagnóstico, era um mergulho profundo nas narrativas individuais, uma busca pela raiz dos males que afligiam a comunidade. Os dias se desdobravam como capítulos de uma epopeia de cura. Adana, com seu semblante sereno, tornou-se a guardiã da saúde e a conselheira da alma. Sob seu cuidado, os aldeões não eram apenas pacientes, eram membros de uma família estendida, unida pelo fio invisível de uma cura que ia além da superfície. E assim, sob o manto do sol poente, Adana não apenas curou corpos, mas também reacendeu a chama da esperança nas mentes daqueles que antes apenas conheciam a sombra da aflição. A aldeia, outrora esquecida pelo tempo, agora pulsava com uma energia renovada, como se cada passo de Adana fosse uma poesia escrita nos corações que ela tocou. As palavras de Adana tornaram-se como as asas de uma borboleta, espalhando-se pela aldeia e além, alcançando horizontes distantes. Seu nome era agora sussurrado como uma canção de redenção, uma melodia que atravessava as fronteiras daquelas terras esquecidas. A história de Adana tornou-se um conto vivo, uma epopeia que transcendeu as páginas do tempo. Cada vida que ela tocou, cada sorriso devolvido, tornou-se uma nota nessa sinfonia de cura. Sob o dossel das árvores, a aldeia florescia como um jardim esquecido que agora desabrochava em cores vibrantes. Os sons de agradecimento eram como uma cascata, uma música suave que ecoava pelos vales e colinas. Adana não era apenas uma médica, ela tornou-se a esperança encarnada, a prova viva de que a redenção podia florescer mesmo nas terras mais áridas. Sua jornada, que começara com um chamado, tornou-se uma narrativa de ressurgimento, um testemunho de que o amor e a compaixão podiam quebrar as correntes da adversidade.
A notícia de suas proezas espalhou-se como fogo nas pradarias, alcançando vilarejos distantes e corações carentes. Adana não era apenas uma figura local, ela tornou-se uma lenda que inspirava curandeiros e sonhadores. Seus passos eram como estrelas guias, apontando o caminho para uma nova aurora. Na aldeia, crianças cresceram com contos de Adana, sonhando em seguir seus passos. Os anciãos, ao redor das fogueiras, contavam histórias da médica que retornou para curar não apenas corpos, mas também a própria essência da comunidade. Seu legado não era apenas o remanescente de suas mãos curadoras, mas a chama que ela acendeu nos corações daqueles que testemunharam sua jornada. Adana, com sua presença serena e sorriso iluminado, tornou-se uma ponte entre dois mundos. Seus dias eram agora entrelaçados com a tapeçaria viva da aldeia, onde cada fio contava uma história de superação. O amor que ela plantou floresceu como uma árvore imponente, cujas raízes se espalhavam profundamente na terra que a viu nascer. E assim, sob o esplendor do céu estrelado, Adana se tornou mais do que uma médica, ela se tornou a essência de uma promessa cumprida, a luz que brilha mesmo nas noites mais escuras. Sua jornada, marcada na história daquela aldeia esquecida, era agora uma bênção que continuaria a ecoar nas eras que estavam por vir. O crepúsculo se derramava sobre a aldeia, tingindo o horizonte com tons de laranja e vermelho, como se a própria natureza celebrasse a conclusão de uma jornada e o nascimento de um legado. Adana, em seu lugar sob as árvores ancestrais, olhava para o horizonte com olhos que refletiam um profundo senso de gratidão e dever cumprido. Sua presença na aldeia tornou-se uma constante, como as estrelas que brilhavam no firmamento noturno. As mãos que uma vez curaram feridas agora plantavam sementes de esperança nos corações que aprenderam a confiar novamente. Aqueles que antes eram pacientes tornaram-se amigos, e Adana, com seus cabelos ao vento e sorriso caloroso, era agora uma parte inseparável daquela comunidade. Os filhos da aldeia, inspirados pela jornada de Adana, erguiam seus olhos para ela como se ela fosse uma deusa que desceu à terra. Cada criança sonhava em seguir seus passos, e a sombra de Adana, que se projetava sob as árvores, tornou-se um lugar sagrado onde a promessa de um futuro melhor ecoava. Os anciãos, sábios e respeitados, viam em Adana não apenas uma médica, mas a encarnação da resiliência e compaixão. Ao redor das fogueiras, eles contavam histórias não apenas da curandeira, mas da mulher que restaurou a fé na comunidade. Seus olhares brilhavam com um orgulho que transcendia gerações. A aldeia, uma vez esquecida pelo tempo, agora era um ponto no mapa onde a luz da cura brilhava intensamente. Os viajantes que passavam pelos seus limites eram recebidos não apenas pela beleza da paisagem, mas pela aura de redenção que permeava o ar. Adana havia transformado aquele lugar simples em um santuário de cura, onde as histórias de antes e depois se entrelaçavam como ramos de uma árvore ancestral. O legado de Adana não era apenas a soma de suas ações, mas o eco contínuo de suas palavras e toques. As futuras gerações lembrariam não apenas da médica que retornou para curar, mas da mulher cuja jornada transcendeu as barreiras do tempo e da geografia. Ela se tornou um mito vivo, uma inspiração para aqueles que ousavam sonhar além das limitações do presente. E assim, sob o silêncio das estrelas, Adana sentiu a terra vermelha abraçando-a como uma mãe amorosa. Seu coração, agora entrelaçado com os batimentos da aldeia, continuaria a pulsar como uma melodia eterna. Seu legado, escrito nas páginas daquelas terras, ecoaria através das eras, lembrando a todos que onde quer que as raízes cresçam, o amor e a compaixão podem florescer, eternizando a história de uma criança africana que ousou sonhar e reparar o mundo ao seu redor. Valeu por acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Queremos ouvir sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!